Capítulo 440 – Armadura Sagrada. Fei estava usando a melhor armadura que ele poderia comprar do NPC em Arrogat. Embora fosse apenas um item de nível 5, oferecia uma boa defesa. Com as duas espadas Bukatos Children em suas mãos, nenhum dos demônios do palácio poderia se defender dos ataques de Fei. Desde que ele estava em uma crise de tempo para salvar as meninas, o rei não tentou reservar sua mana. Enquanto ele bebia poções de mana, ele usou Viro 20 continuamente. Por um momento, as energias da espada estavam voando por toda parte. Sob o poder do bárbaro nível 99, Viro 20 estava sendo realizado em um nível extremamente incrível. As energias da espada que eram invisíveis agora se voltaram para a cor prata, e elas cortaram tudo na frente de Fei. Quando os poderosos demônios atacaram em Fei, todos foram mortos como a colheita sob a foice de um fazendeiro. Na frente do rei furioso, esses demônios não tinham chance de ganhar. Em menos de meia hora, Fei chegou ao terceiro nível do Worldstone Keep, Trono da Destruição. Este era o lugar onde o chefe final, Baal, estava localizado. Em um enorme altar feito de numerosos ossos rachados e sangue seco, o chefe final, Baal, que parecia uma combinação de aranha e polvo, estava sentado ali. Seu corpo enorme, que tinha mais de 20 metros de altura, abriu sua boca grande e aterrorizante e riu. Atrás dele, havia um vazio que tinha uma tonelada de energia vermelha e sangrenta saindo dela. Parecia que era uma cachoeira da morte. No entanto, Fei sabia que esse Baal era apenas uma imagem espelhada de si mesmo. Não era o Baal real. Assim como Fei se lembrava do jogo em sua vida anterior, uma nuvem de fogo vermelho saía da boca de Baal toda vez que ria. Era uma maneira de invocação de demônios. Quando as nuvens de fogo vermelho chegaram ao chão, eles se transformaram em centenas de demônios. Havia todos os tipos de demônios. Demônios poderosos de todos os mapas, como o acampamento dos trapaceiros e Arrogat, apareceram, e eles atacaram Fei com armas afiadas e armaduras grossas. No entanto, o rei estava ainda mais frenético do que eles. Viro 20. Chop. 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 Enquanto o rei rugia, sua voz cobria os gritos vindos dos demônios. A tempestade de espadas de prata cobriu o palácio inteiro, vários sangues coloridos que tinham fortes efeitos de corrosão formaram uma lagoa, e os demônios morreram do próprio sangue deles. No final, a velocidade de invocação de Baal não foi tão rápida quanto a velocidade de matança de Fei. Fei sentiu claramente que uma tonelada de pontos de experiência fluía em seu corpo quando ele sentiu uma energia quente. Normalmente, esses pontos de experiência teriam aumentado o nível do personagem bárbaro. Mas desta vez, não importava quantos pontos de experiência ele ganhou, o seu nível não mudou. Finalmente, Baal, que estava rindo no altar, desapareceu depois de uma hora, e parou de invocar demônios. Depois que Fei matou todos os demônios ao seu redor, ele pisou no trono de Baal, que parecia um altar, e então entrou no sangrento portal em forma de cachoeira atrás do trono sem hesitação. Depois de alguns segundos, Fei abriu os olhos e viu um novo espaço. A câmara Worldstone era muito diferente do Worldstone Keep anterior. Era muito menor e mais escuro. As paredes ao redor da câmara de Worldstone pareciam antigas, e havia uma tonelada de poeira nelas, fazendo-as parecerem esfarrapadas. Muitas peças do teto já tinham caído no chão, feitas de antigas placas de pedra, e a maior parte do chão também estava rachada. Este lugar parecia um túmulo que ia desmoronar a qualquer momento. Talvez fosse devido ao poder de corrosão do inferno, o palácio estava muito escuro e sombrio. A visibilidade de Fei foi grandemente reduzida devido à névoa espessa e sangrenta no ar, e era mortal, venenoso e úmido fluindo ao redor dele. Este era o lugar da batalha final. Este deve ser o local final no Diablo World. O Baal que apareceu no trono da destruição era apenas uma imagem espelhada, e o verdadeiro Baal estava escondido aqui. Humano idiota. Sua viagem acaba aqui. Dá-me os teus deliciosos ossos, carne e alma. Eu sinto o cheiro de algo bom.
Deixe-me beber seu sangue e transformá-lo em um dos meus soldados. Você poderia viver para a eternidade. Ah! O verdadeiro Baal apareceu quando ele riu loucamente. Eternidade, sua mãe. Me dê sua vida e a Vorodstone. Papai precisa salvar suas mulheres. Ah! Virou 20. Fei saltou no ar quando ele bebeu uma garrafa de poção de mana. Um tornado de prata feito de energia da espada atingiu Baal, e tirou 5% da saúde de Baal. Fei se sentiu muito mais confiante depois de ver isso. A batalha feroz começou. No entanto, a realidade foi mais cruel do que Fei imaginou. Baal tinha a inteligência que os chefes comuns no mundo diablo não tinham, e ele era capaz de lançar tanto o elemento fogo quanto feitiços elementais de fogo. Seus feitiços eram todos ataques de efeito em área, e Fei teve dificuldade em se esquivar. Uma vez que ele fosse atingido, sua velocidade de movimento diminuiria e ele seria atingido ainda mais. Quando Fei tirou muito da saúde de Baal, este chefe usou o teleporte e lentamente recuperou-se enquanto desviava dos ataques de Fei. Depois de meia hora, Fei finalmente venceu essa luta contra o demônio mais poderoso de Diablo Vorod no modo normal. O enorme corpo de Baal bateu no chão, e ele gritou e choramingou sem querer quando o sangue saiu de sua boca. Quando Baal morreu, um traço de relâmpago rosa saiu de seu cadáver e iluminou toda a câmara Vorodstone. Então, o chão começou a tremer quando o palácio começou a desmoronar. Enormes pedaços de telhas caíram, e parecia que era o dia do juízo final. Havia todos os tipos de luzes piscando em volta do cadáver de Baal. Azul, laranja, verde. Havia também quase pelo menos 10.000 moedas de ouro ao redor dele. Fei entrou direto no corredor em forma de T à sua frente, sem sequer olhar para as recompensas de Baal. Esse corredor em forma de T dentro da câmara de Vorodstone era a estrutura mais misteriosa do Diablo Vorod. Foi construído no vazio. Os dois lados do corredor e o fundo do corredor eram um abismo vazio. Parecia que esta estrutura foi construída em algum lugar no espaço sem fim à vista. Havia muitas estátuas de pedra antigas nas laterais do corredor, e elas estavam ligadas por correntes de ferro enferrujado manchadas de sangue. Fei chegou ao final do corredor em forma de T em uma mesa de pedra bruta. O rei encontrou a Vorodstone. De acordo com a descrição da sacerdotisa Akara, a Vorodstone pura deveria estar em uma cor azul escura exatamente como o céu, e deveria ser brilhante como um cristal. Além disso, deve ser uma esfera oval com cerca de 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. No entanto, a Vorodstone na frente dos olhos de Fei estava obviamente manchada. Sua forma não mudou, mas sua cor agora estava vermelha. Ela dava uma sensação maligna e arrepiante. Quando Fei deu uma olhada nessa Vorodstone, todos os tipos de pensamentos negativos e destrutivos apareceram em sua mente. Ele sentiu como se fosse cair e se tornar um demônio. Fei suspirou desapontado. No entanto, ele ainda empacotou esta Vorodstone em sua bolsa. Ele só esperava que Akara pudesse realmente purificar essa Vorodstone mais tarde. Neste momento, uma misteriosa ondulação apareceu na frente dele. Em seguida, um portal azul apareceu ao lado de Fei. O arcanjo Tirael saiu do portal. Ótimo trabalho. Baal finalmente está morto. Honorável herói Fei, você provou sua coragem e poder usando suas ações e matou a fonte do mal no mundo. No entanto, a Vorodstone está manchada. Deve ser destruída. Herói. Para a paz e pureza do mundo para sempre, você tem que destruí-la. Disse Tirael. Este arcanjo estava usando uma armadura de luz sagrada, e chamas de energia semelhantes a tentáculos atrás dele continham um poder indefensável e majestoso. Quando ele olhou para Fei de perto, Fei sentiu como se estivesse sendo julgado pelos deuses. Ele sentiu que este arcanjo estava esperando por sua resposta, e este arcanjo ia matá-lo se ele recusasse. No entanto, o rei enrolou os lábios e não fez nada. Para ser honesto, ele não gostou dos anjos depois que conheceu a história por trás de tudo.
Esta guerra entre o céu e o inferno era como um jogo jogado pelos deuses e os diabos para matar o tempo. Toda a dor que os humanos sofreram era como o tempero de uma refeição. Tanto o céu como o inferno não representam justiça. Deuses e demônios eram criaturas poderosas, mas cruéis e egoístas. Fei se virou e deu a Tirael uma olhada para trás. Um item verde. Fei caminhou até o cadáver do último chefe Baal e viu um item que estava piscando uma luz verde. Depois que ele usou um pergaminho de identificação nele, esta armadura verde finalmente se revelou. Era uma armadura pesada que parecia perfeita em todos os aspectos. Isso é a armadura sagrada, imortal King Soul Cage. A voz de Fei estava tremendo.